estudar, né, na nossa ArcSérie também, a gente já está falando sobre, um novo estilo de arquitetura, eu não digo estilo, né, mas um novo sistema construtivo de arquitetura, né, de construção civil, na verdade, que demorou muito, na verdade, para ser difundido aqui até no Brasil, teve muita resistência, né, que é o old frame, né, a madeira na construção civil, né, a gente tem muito receio. Eu acho que é muito por a gente ver as características, né, da madeira e achar que a madeira, não dá uma sofisticação, talvez, não sei se é bem essa palavra que eu queria dizer, mas aonde que eu queria chegar, né? A gente relaciona isso muito como, por exemplo, as nossas comunidades, né? Casas que não são bem estruturadas, né? No sentido, não tem um conforto térmico, acústico adequado. Lógico, né? Quando a gente fala, olha o assunto que eu entrei, né? Quando a gente fala de uma comunidade, por exemplo, né? Numa favela, não está sendo bem executada ali, né? É um sistema, a madeira é muito boa de resistência, só que é escasso ali, né? Não está sendo bem executada, que eu falo no sentido de técnica, né? Aplicar técnica nela e bem projetada, assim dizendo. Depois a gente entra nesse detalhe, né? São coisas que ainda a gente luta muito, né? Por conta de que a nossa mente foi treinada dessa forma. E a gente não consegue dissociar, assim dizendo, né, a construção civil, né, a arquitetura construção civil do tijolo ou do concreto, né? Como é difícil a gente até implantar metal, por exemplo, né? Projetar metal, né? Sendo que o Brasil é um dos maiores produtores de aço, né? E aí, de madeira também, né? E aí tá entrando com bastante força o wood frame, o steel frame agora também, né? Que é o aço ali internamente das paredes. Bom, enfim, depois a gente entra. Por que que a gente caminha, gente? Por conceito. A gente precisa, né? Conceito de arquitetura, e a gente fala muito aqui sobre, né, o conceito e repertório de arquitetura, né, na parte mais técnica. Porque a gente precisa observar muito o que esses arquitetos lá de fora estão fazendo, e fazendo com há bastante tempo e com muita maestria, assim dizendo, né. E a gente entender elementos estruturais, eu gosto muito de entender isso. Quando a gente olha a arquitetura, eh do Kengo, né, cara, ele já fez, né, a Casa Brasil-Japão aqui em São Paulo, e, né, o desenho arquitetônico dele é muito legal. O legal é que, assim, os arquitetos que também, né, colaboraram naquele projeto, né, os arquitetos brasileiros conseguiram entender o conceito dele, mas a marca dele na madeira, na fachada, é impressionante, né. Vamos pegar e estudar um pouquinho mais, né, esse arquiteto, caminhar para algumas obras dele para a gente entender o que ele quer passar com a madeira, que é super, como se diz, artístico, né, nesse sentido, estrutural, escultórico. Por quê? Tudo por quê? Porque ele domina a técnica, ele domina esse material, né, a importância do arquiteto dominar o material. Os japoneses dominam muito, né, material, né, tipos de materiais, né. Olha que interessante, né, quando a gente pega esse projeto dele, vou falar um pouquinho rapidinho aqui, ó, a gente fala: "Nossa, tá apoiado por um único pilar", né. E essa junção de ele jogar, por exemplo, 2 madeiras, depois mais 3, aí essas madeiras estão mais compridas, ele vai jogando e vai aumentando, né, essa estrutura, eu acho muito interessante, porque é como se fosse uma força de equilíbrio ali, né. Você já percebe que está equilibrado, chegando num único ponto. Nada mais do que ele fez foi fazer uma espécie de uma mão francesa, né, desse lado aqui, né, esse trecho aqui é uma mão francesa do grande suporte, superior, né, que vai suportar, né, esse trecho aqui de cima, que é o principal, né, a passarela, né, onde está ali, né, o trecho habitável, assim dizendo, né, que é a função, né, que seria a função desse, né, de passagem ali, né. É muito interessante isso, porque
Então você percebe que o arquiteto domina a técnica construtiva, né? Então ele brinca com essa técnica construtiva e também domina o material. E isso que transforma a arquitetura em arte. É nesse ponto o que fez o nosso grande Oscar Niemeyer. Ele pegou uma técnica construtiva e foi no máximo que ele conseguia, explorou o máximo. Onde o Brasil conseguiria ser bom naquele sistema, né? E rápido. Assim, não rápido no sentido de execução, como a gente vê, né, obras agora industrializadas. Não, não é nesse sentido. É onde o Brasil tinha mais mão de obra, né, artesanal para executar isso, né, de uma maneira mais precisa e rápido, né, nesse sentido, porque formar, né, executar grandes formas, o Brasil era muito bom, né, temos, né, ótimos engenheiros de estrutura de concreto, né, forçou ali, né, a construção até de Brasília e as obras do Oscar Niemeyer, forçou, lógico, tudo isso, né. E é isso, ele se apoiou nisso e ó, sentou o pau e fez o que fez na arquitetura aí, grandes obras, com grande repercussão, grande eh apelo artístico, né, na arquitetura dele tinha uma grande frase que ele dizia que é o espetáculo, né, a arquitetura dele era o espetáculo. Longe das críticas ali, né, do que as pessoas falam que: "Ah, é pouco funcional, não sei o que lá, bananã", mas o que ele, né, o objetivo dele, né, foi cumprido, fazer com que a arquitetura seja o espetáculo, beleza? É isso aí. Um grande abraço aí, fique com Deus.